Olá, eu sou Tony e estamos de volta com mais um Caminho a Dois. E eu sou a Suzy e hoje vamos falar de um tema que ele machuca, que ele dói, mas que ele também cura, o perdão. Todos nós em algum momento erramos com palavras, com atitudes ou com alguma maneira de reagir. E muitas vezes é mais fácil nós ficarmos magoados do que pedir perdão. E o peso disso vai minando o nosso relacionamento, o nosso amor. Muitas vezes nós confundimos e achamos que perdoar é esquecer ou fingir que nada aconteceu. Na verdade, perdoar não apaga a história e nem o que aconteceu. Perdoar é não deixar a ferida governar o nosso coração. O perdão, ele não é um sentimento, ele é uma ação. E não se trata de esperar desaparecer, mas sim de você tentar devolver ao seu relacionamento aquilo que vocês tinham antes das feridas. O toque, o sorriso, a vontade de estar junto. Quando nós não perdoamos, nós carregamos um fardo pesado demais. É como se nós tomássemos veneno esperando que o outro morra. Quando perdoamos, a gente se liberta. E se liberta porque é sobre a sua dor, é sobre a sua ferida. E quando nós decidimos liberar o perdão, nós abrimos espaço para que o Senhor cure todas as feridas que existem dentro de nós. E o perdão precisa começar dentro da nossa casa, entre marido e mulher. É importantíssimo o perdão dentro do nosso casamento. E o perdão precisa começar dentro de nossas casas, entre marido e mulher. É importantíssimo o perdão que ele seja diário dentro do nosso casamento. E para que essa cura aconteça, é importante nós tomarmos a decisão de perdoar. E quando nós entendemos o verdadeiro sentido do que é perdoar, que é para nos tornarmos livres, livres de quê? Livres de todo o peso, de toda mágoa, de tudo aquilo que nos adoecia, de tudo aquilo que nos impedia de querermos estar junto. Nós tomamos a decisão e tiramos forças para perdoar e nos deixar ser curados. É isso mesmo, o perdão ele gera cura para os nossos corações. Nós nos sentimos leves, é como se nós carregássemos um peso sobre nossas costas, um peso que não é nosso. E quantas famílias, quantos casais silenciados pela falta de perdão. Quantos casais que infelizmente estão dormindo de costa um para o outro. Quantos casais que não se falam por dias, semanas, meses, até anos, porque não conseguem perdoar. Às vezes perdoar não acontece de uma vez. Ele é um processo, ele é um caminho. E o perdão, ele não apaga o que aconteceu, mas ele abre caminhos para novos recomeços. Perdoar não é ter que você aceitar repetidamente os mesmos erros e as mesmas atitudes. O perdão, ele abre portas para a reconciliação, mas somente a mudança de atitude é que constrói a confiança novamente. É isso mesmo, e para nós construirmos um relacionamento saudável de confiança, é necessário mudança. Não adianta nós pedirmos perdão, mas nós não tomarmos uma atitude de transformação. Nós não tomarmos a atitude de mudar, de ser uma pessoa nova. Quantas pessoas que usam a palavra para pedir perdão, mas não têm atitude, não muda de vida, continua cometendo os mesmos erros, continua fazendo as mesmas coisas. É muito importante deixar claro que sem a mudança não existe o perdão. É importante nós mudarmos de vida para nós podermos de verdade pedir esse perdão e receber esse perdão e não carregarmos esse fardo e nem gerar esse fardo para o outro. Devemos lembrar que o perdão ele é um ato de amor, ele não é uma fraqueza. E é escolher você amar, mesmo quando doeu. E essa escolha nos lembra a história de José do Egito. José foi vendido pelos seus próprios irmãos e ele tinha todos os motivos, quando tinha o poder em suas mãos, de se vingar de seus irmãos, mas ele decidiu perdoar e se reconciliar. E uma história que poderia ter se transformado em ódio, se transformou em perdão e reconciliação. E José precisou também passar por um processo de perdão, E um perdão doloroso, um perdão difícil, ser traído pela sua própria família, ser vendido pelos seus próprios irmãos, E como
A Suzy acabou de falar. Ao invés de tornar tudo aquilo uma tragédia, uma história ruim, José escolheu perdoar. E o nosso relacionamento como casal precisa também ser dessa maneira. Nós precisamos escolher perdoar. Não deixar a mágoa entrar no nosso coração, não deixar esse sentimento ruim entrar no nosso coração. E dentro de nossa casa existia esse sentimento de mágoa, esse sentimento de rancor, e o nosso relacionamento ir cada vez mais sendo destruído por causa da falta do perdão. Bom, a gente separou algumas dicas para vocês viverem o perdão em casa. E vamos lá, a primeira dica que nós temos para vocês: não durma magoado. Às vezes uma conversa curta antes de dormir muda tudo. A segunda dica é: ore pelo seu esposo, pelo seu cônjuge. É impossível nós permanecermos com raiva de quem amamos e por quem oramos. A terceira dica que nós temos para vocês é: lembre-se de como Deus nos perdoa todos os dias. E isso nos ensina a fazer o mesmo pelo nosso parceiro. E quando o perdão entra, o amor de Deus floresce em nosso coração. E o desafio dessa semana, ele é simples, mas é profundo. Se existe algo mal resolvido, a dica é: dê o primeiro passo. É isso mesmo, pode ser uma mensagem, um abraço, um pedido de desculpas. O perdão, ele não é um sinal de fraqueza, é um sinal de amor amadurecido. Chegamos ao final de mais um Caminho a Dois, e que o Senhor abençoe o seu lar e cure com perdão tudo aquilo que precisa ser restaurado. E não esqueça de, antes de dormir, pedir perdão, não durma, de costa para o outro. E nós pedimos que vocês continuem acompanhando cada um desses programas e que Deus abençoe sua vida.